Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mergulhar num tema pra lá de cabeludo: as guerras. Desde que o mundo é mundo, já vimos de tudo: disputas por terra, poder, religião. Mas, e se a gente desse um zoom nos maiores conflitos da história? Preparem-se para uma viagem no tempo, porque hoje vamos desvendar as 10 maiores guerras. Segura a peteca aí que a jornada vai ser tensa. Começando nossa lista com um estrondo: a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra. E qual foi o estopim? O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. Em pouco tempo, a Europa estava dividida em dois blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Colônias pelo mundo foram arrastadas para o conflito. As armas: tanques, metralhadoras, aviões. No final, mais de 16 milhões de mortos e um continente em ruínas. O Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha e plantou as sementes para um novo conflito. Se a Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes, a Segunda Guerra Mundial veio como um furacão devastador. Sob o comando de Adolf Hitler, a Alemanha estava sedenta por vingança e poder. A invasão da Polônia em 1939 marcou o início de um novo pesadelo. Mais de 70 países envolvidos, batalhas travadas em todos os cantos do planeta. A Segunda Guerra Mundial também marcou a estreia da era nuclear. As bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki mostraram o poder de destruição inimaginável. Após 6 anos de combates brutais, a guerra terminou com a rendição da Alemanha e do Japão. O preço foi altíssimo: mais de 70 milhões de mortos e cidades reduzidas a escombros. Preparem-se para conhecer Napoleão Bonaparte, o baixinho invocado que quase dominou a Europa. As guerras napoleônicas foram como um reality show geopolítico. Napoleão usou sua genialidade militar para expandir seu império. Da Itália à Espanha, Napoleão parecia imparável. A invasão da Rússia em 1812 marcou o começo do fim. Derrotado e exilado, teve seu fim na Batalha de Waterloo, em 1815. Essa aqui é para quem gosta de um bom drama histórico. A Guerra dos 100 Anos, como o nome já entrega, foi uma briga de foice no escuro entre Inglaterra e França que durou, acreditem, mais de um século. A raiz do problema? A sucessão do trono francês, que os ingleses, cheios de moral, achavam que tinham direito. A Guerra dos 100 Anos foi um verdadeiro festival de batalhas épicas, como a de Crécy, Poitiers e Azincourt, onde os ingleses mostraram a força do arco longo inglês. Parecia até campeonato de tiro com arco, mas, no final das contas, quem levou a melhor foram os franceses, com uma ajudinha da heroína Joana d'Arc, uma camponesa que liderou o exército francês em diversas vitórias, uma verdadeira Maria Quitéria francesa. Se você acha que sua vida é corrida, se prepare para conhecer Alexandre, o Grande. Esse cara, com apenas 20 anos de idade, já era rei da Macedônia e estava pronto para conquistar o mundo. Parecia até o Silvio Santos no comando do Baú da Felicidade. Pérsia, Egito, Babilônia... Nada parecia ser páreo para a fúria de Alexandre e suas táticas militares inovadoras. Ele usava e abusava da cavalaria pesada, da falange macedônica, uma muralha de escudos e lanças, e da sua própria lábia, convencendo os povos conquistados a se juntarem ao seu exército. O cara era um verdadeiro mestre da persuasão. Em pouco mais de uma década, ele construiu um império que se estendia da Grécia à Índia, espalhando a cultura grega por onde passava. Alexandre morreu jovem, aos 32 anos, mas seu legado como um dos maiores conquistadores da história permanece até hoje. Preparem-se para conhecer os guerreiros mais temidos da história, os mongóis. Sob a liderança de Genghis Khan, o líder que unificou as tribos mongóis, eles criaram o maior império contíguo que o mundo já viu. Do leste da Ásia ao coração da Europa, os mongóis conquistaram tudo em seu caminho. Pareciam até formiguinha quando acham um pedaço de bolo. Genghis Khan era um líder implacável, mas também um estrategista brilhante e um administrador habilidoso. As guerras mongóis, apesar de brutais,
também abriram caminho para a Rota da Seda, um sistema de comércio que ligava o Oriente ao Ocidente, promovendo a troca de cultura, tecnologia e conhecimento. Os mongóis mudaram o curso da história, deixando um legado de terror, mas também de inovação e intercâmbio cultural. E se eu te disser que os Estados Unidos, o símbolo da liberdade e da democracia, já enfrentaram uma guerra civil sangrenta? Pois é, meus amigos, a Guerra Civil Americana foi um capítulo sombrio na história do país, tipo um racha familiar daqueles. A causa? A escravidão. Enquanto os estados do norte, industrializados e abolicionistas, defendiam o fim do trabalho escravo, os estados do sul, com sua economia baseada na agricultura e dependente da mão de obra escrava, se recusavam a abrir mão de seus direitos. A Guerra Civil Americana foi um marco na história militar, com batalhas épicas como Gettysburg e Antietam, que mostraram a brutalidade e a fúria dos combates. No final, após 4 anos de guerra e mais de 600 mil mortos, a União Norte venceu, a escravidão foi abolida e os Estados Unidos se tornaram uma nação unificada, pelo menos no papel. Preparem-se para uma batalha épica entre duas superpotências da antiguidade, Roma e Cartago. As guerras púnicas, que duraram mais de um século, foram um verdadeiro cabo de guerra pelo controle do mar Mediterrâneo. Parecia até Fla-Flu decidindo quem manda no Maracanã. De um lado tínhamos Roma, a república em ascensão, faminta por poder e território. Do outro lado, Cartago, a rica cidade-estado fenícia, com sua poderosa marinha e suas colônias espalhadas pelo Mediterrâneo. As guerras púnicas foram um verdadeiro banquete para os amantes de história militar, batalhas navais épicas, cercos intermináveis, generais brilhantes, como Aníbal Barca, de Cartago, e Cipião Africano, de Roma. No final, após 3 guerras brutais, Roma saiu vitoriosa, destruindo Cartago e se consolidando como a potência dominante do Mediterrâneo. Se você pensa que religião é só paz e amor, prepare-se para conhecer a Guerra dos 30 Anos, um conflito religioso que mergulhou a Europa em um banho de sangue. O estopim, a Reforma Protestante, que dividiu o continente entre católicos e protestantes. O Sacro Império Romano Germânico, um mosaico de estados com diferentes religiões, se tornou o palco principal da guerra. A Guerra dos 30 Anos não foi só sobre religião. Tinha dedo político, disputa por poder e, claro, muita sede de sangue. A França, católica, se aliou aos protestantes para enfraquecer o Sacro Império Romano Germânico, dominado pelos Habsburgos, seus rivais históricos. No final, após 3 décadas de guerra e milhões de mortos, o Tratado de Westfália redesenhou o mapa da Europa e estabeleceu um novo sistema de relações internacionais. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar da Guerra do Vietnã, um conflito que marcou a história do século XX e deixou cicatrizes profundas nos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã foi um capítulo sangrento da Guerra Fria, a disputa ideológica entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, comunista. O Vietnã, dividido em 2 países, norte e sul, se tornou um campo de batalha para as duas superpotências. Os Estados Unidos, com medo do efeito dominó, enviaram tropas para apoiar o Vietnã do Sul, mas a guerra se mostrou um pesadelo para os americanos. O Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e pela China, lutava com táticas de guerrilha, usando o terreno a seu favor e se misturando à população civil. No final, os Estados Unidos se retiraram, derrotados e humilhados, e o Vietnã foi reunificado sob o regime comunista. E aí, galera, deu para sentir o drama? Essas foram só algumas das maiores guerras que moldaram o mundo em que vivemos. Cada conflito, cada batalha, cada vida perdida, tudo isso faz parte da nossa história. E é importante a gente conhecer o passado para não repetirmos os erros no futuro. As guerras são a prova de que a violência nunca é a solução. Elas deixam um rastro de destruição, dor e sofrimento que atravessa gerações. E aí, qual dessas guerras te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários.
E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos épicos como esse. Valeu, galera!